O coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio Jaquino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Franklin, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de Arte e Cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. Obrigada, Julie. Bom, boa noite, Renata. Boa noite, Julie. Vamos começar aqui a nossa segunda aula da oficina Fundamentos Básicos da Fotografia. E aí, essa aula está sendo gravada, né? Depois a gente vai compartilhar o link para a galera poder seguir aí o passo a passo e estar realizando a atividade. Então, vou começar aqui o compartilhamento. Estou no celular justamente para mostrar como que a gente vai trabalhar tudo isso, né? Todas essas fases de produção no próprio celular, né? Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação de hoje. Cadê? Estava aberta aqui, agora eu perdi. Parar de compartilhar aqui para eu achar de novo. Estou aqui procurando a nossa apresentação. Procurando não, né? Só abrindo aqui de novo, porque ela fechou. Já tinha... Estava prontinha aqui. Pronto. Vou reiniciar o compartilhamento. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Bom, então, essa é uma oficina aqui no coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, projeto LGBTs em Rede, né? Comigo, Alice Lira, produtora, diretora aí na Cinese Audiovisual. E esse é um projeto executado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o FAC-DF. Bom, como a gente falou na primeira aula, toda essa oficina, a gente está trabalhando conceitos para técnica, para desenvolvimento artístico também, né? Trabalhando sempre com ética aí, na realização de uma fotografia profissional, né? A gente pensar esse processo aí de produção de uma boa fotografia, essas etapas, né? Estratégias que a gente pode estar traçando antes da foto ser realizada, né? Mesmo que seja um evento, que seja um ensaio, que seja uma foto para os stories, né? A gente está bem sempre fotografado. Pode ser um diferencial aí na nossa comunicação digital, né? Então, a proposta é que a gente realize uma fotografia ou uma série fotográfica de até 5 fotografias, pensando justamente já em algo para somar num futuro portfólio, no atual portfólio, né, que vocês venham a desenvolver relacionados a essa área. E aí a ideia é que a gente apresente essa fotografia ou essa série fotográfica no sarau. A gente vai ter uma versão online, né, e uma versão presencial desse sarau, que a gente vai poder, na verdade, do sarau não, vai ter a aula de encerramento, e quem não puder participar do sarau presencial, a gente vai estar compartilhando essas fotos, apresentando essas fotos nesse nosso encontro online. Bom, e aí a gente, né, teve um passo a passo da produção, né? Agora a gente vai para a parte da pré-produção até a produção, né? Que a gente viu aí como, né, apresentar uma proposta, buscar referências, né? Pensar quais equipamentos eu vou utilizar, qual vai ser esse lugar que eu vou fotografar, né? O tipo de luz, enquadramentos, né? A gente viu aí bastante coisa dessa fase de pré-produção, e teve também um passo a passo aí da produção, que a gente já foi até testando algumas coisas, né, configurando câmera na nossa primeira aula,
E agora a gente vai fazer esse trabalho da pós-produção, que é justamente esse backup do material, organizar tudo direitinho numa pasta, né, dentro da nossa ilha de edição, né, que no caso é o nosso celular aqui. A gente vai falar sobre correção de cor e de exposição, né, sobre essa parte da exportação com os metadados, né, os formatos e o envio, né? Então a gente pensou, poxa, que tipo de foto eu posso tirar para esse trabalho, né? E aí alguns tipos de fotos foram colocados. Então, só fazendo aqui uma revisão, né, do que a gente falou no primeiro dia, mas já vamos agora aqui para a parte da edição, né? Então, o que que eu pensei? A gente vai lá, fotografou, né? Essa semana aí fotografamos, fizemos fotos, né, seguindo algumas dicas, né, algumas regras aí de produção da fotografia. Agora eu já tenho minhas fotos, né? Vou criar uma pasta no meu dispositivo, salvar as fotos, e aí eu posso renomear, né, esses arquivos, colocar bem direcionado o que que é isso, o dia que eu tirei e quem, né, tem os direitos autorais dessa foto, né? No caso, já coloquei aqui um exemplo, né? Arquivo com título, mais data, mais autoria, mais uma sequência numérica para você saber, né, qual é esse arquivo de acordo com o evento, né, ou o tipo de foto que você tirou. Salva numa pasta. Então, vou mostrar para vocês aqui como que é isso. Eu estou aqui no meu celular, né? Então, eu vim aqui em gerenciador de arquivos, certo? E aí, venho em imagens, né? Aí eu já tenho umas fotos aqui que eu tirei hoje, certo? Aí eu seleciono essas fotos, mais copiar. Aí eu posso já copiar para a nossa pasta, né, lá do Drive, mas primeiro eu vou criar uma pasta aqui interna para as fotos que eu ainda vou editar, né? Então, ó, elas já estão aqui, não preciso copiar de novo, certo? Então, vou cancelar aqui e abrir lá onde eu estava. No gerenciador de arquivos, eu tenho aqui as minhas pastas e as fotos que eu copiei. Aí eu vou criar uma pasta, criar pasta, atividade. Posso até criar uma sigla, né? Nossa oficina Fundamentos Básicos da Fotografia. Hoje, dia 18/10 de 2022, coloco só o ano. Então, tá aqui a minha pasta, atividade, né? Ainda não tem nada, vou colocar os meus arquivos lá. Então, aqui estão as minhas pastas. Vou selecionar os arquivos que eu quero, né? Editar. E vou copiar para aquela pasta que eu criei. Atividade, aqui, colar. Feito isso, vou começar. Posso também renomear, né? Os meus arquivos. Deixa eu ver se dá para renomear mais de um, que já adianta. Dá não. Bom, eu não vou fazer esse processo de renomear, porque são muitas fotos e a gente, né, vai ganhar um tempinho aí. Então, para esse passo a passo, eu não vou renomear. Mas é interessante que quando vocês forem fazer esse processo de edição, renomear essas fotos. No caso aqui, vou renomear só a primeira para a gente ver. Renomear. Aí, o que que são essas fotos? Foi um festival que eu fotografei esse final de semana, então eu trouxe as fotos para a gente brincar com elas. Então, esse foi o segundo festival Magia Negra, né? Coloquei a abreviação, que aconteceu no dia... Essas fotos aqui são do dia 14/10/2022. E aí, minha autoria, Alice Lira. Coloco aqui minha foto e uma sequência numérica. Essa é a foto 1, foto 1.
Então, eu faço isso com todos os arquivos. Feito isso, vou no meu aplicativo de edição, que a gente vai estar trabalhando com o Lightroom. Na primeira aula também eu passei, né? Para que vocês fizessem o download dele, para a gente conseguir trabalhar. Aí eu venho aqui nesse mais, né? Na fotografia, seleciono as fotos que eu quero. Aqui eu consigo ver aqui eu tenho as pastas, né? Do dispositivo aqui em cima. E aqui, nessa setinha aqui ao lado do 30, eu consigo abrir e selecionar as fotos que eu quero passar para o meu aplicativo. Estão conseguindo acompanhar aí? Sim, tá dando para acompanhar. Mas, Para ver Eu tô direitinho. ouvindo tudo também. Tô aqui. legal, valeu. Aí a gente clica em adicionar. Aí elas vão lá para o álbum lá. Eu não vou adicionar porque eu já fiz essa etapa aqui, eu não sabia quanto tempo que ia demorar, às vezes o celular é meio lento, né? Aí ele veio aqui para... Alice, desculpa. Como é que chama mesmo o aplicativo que você sugeriu que as pessoas fizessem download? É esse aqui, ó, o Lightroom. Tá vendo aí o nome dele? Tô. Lightroom. Essa aqui é a versão Android. E acabei de atualizar essa versão 7.5. E ele é gratuito no celular, tá? No computador ele tem um preço, mas é um preço num kit de fotografia da Adobe, que se eu não me engano tá saindo ou é 25 ou é 40 reais. Então vale a pena se você, né, já consegue rentabilizar aí o seu serviço, né? Por que não adquirir, né? Uma ferramenta que vai te ajudar muito, facilitar muito o processo de edição. Bom, o que acontece? Eu gosto de fotografar em um modo de fotografia que ele fica mais acinzentado. Aí vocês vão falar, uai, mas como assim, né? Tem nada de cinza nessa foto. É porque quando eu passo aqui para o arquivo, ele meio que já dá uns ajustes assim na foto bruta, né? Mas ele não ajustou nem um pingo do que eu imaginei como seria essa foto quando eu fotografei. Porque pelo fato de eu fotografar com uma imagem mais neutra, né? Eu já tenho um planejamento de como que vai ser, como que eu vou trabalhar nessa edição. E também tem a questão de, se eu fotografo tudo mais neutro, quando eu vou editar, eu consigo puxar determinadas cores, determinadas luzes, mais, né, do que numa fotografia que estivesse muito saturada. Então, aqui eu tenho alguns botões, né, máscara, recuperação, cortar. Eu gosto de começar do começo, digamos assim, das ferramentas, né? Acho que de uma forma intuitiva, ela também já nos leva, assim, a alguns ajustes básicos, né? Então, aqui, ele me dá um corrigir, que é o corrigir o ângulo da foto. Se eu clico aqui, ele vai buscar alinhar, deixar alinhado nessas réguas aqui, né? Que a gente falou da regra dos terços, as linhas que estão na imagem, ele vai ajustar com essas linhas das regras dos terços. Como aqui eu tenho um plano detalhe, ele não tem muita referência, né? Mas na próxima fotografia a gente vai ver isso. Aqui eu tenho elementos que são importantes, né? Na foto que ele não tá pegando, então eu venho aqui e coloco o tamanho de corte original ao tamanho da minha fotografia, né? Então, fiz o corte, corrigi, mas como eu falei, ele não tem linhas, né? O próximo vocês vão ver direitinho como que é. E vou, então, para luz. Eu não vou usar pré-definições, porque pré-definições são filtros. E o que eu quero fazer? Eu quero como se eu fosse criar o meu próprio filtro. Vou criar a minha própria pré-definição aqui de ajuste de luz e de cor, tá? Mesma coisa, se eu clico aqui no automático, ele vai fazer um ajuste automático. Não foi nada disso que eu imaginei quando eu fiz essa fotografia.
Já ficou bom? Já ficou bom, porque ficou equilibrado, né? Exposição equilibrada. Mas não é assim que eu quero. Então, eu vou desfazer aqui nessa setinha de cima, que tem uma curvinha. Ai, queria que vocês vissem que nem no... Que nem... Aqui, ó. Apareceu aqui uma setinha aqui embaixo. Tá vendo? Essas duas setinhas aqui. Então, eu desfiz tudo, né? Inclusive meu corte. Vou voltar aqui. Colocar original. Então, vou ajustar aqui as luzes. O que que eu tenho aqui? Uns botões que vão fazer o ajuste de exposição. Quando a gente fala que está subexposta, eu tenho uma luz bem, né, fraca, uma luz escura na minha fotografia. Quando eu falo que está super exposta, é que eu tenho bastante luz entrando aí na minha imagem. Aí eu faço esses ajustes aqui de exposição, aumentando um pouco essa exposição, porque ela estava um pouco escura. Contraste aqui, eu tiro todo o contraste, aqui eu coloco todo o contraste. Então, eu vou tirar um pouco esse contraste. Os realces, eles vão onde tem luzes altas, né? Aí ele vai dar uma realçada nessas luzes altas. Vocês podem ver quando eu coloco no mínimo e quando eu coloco no máximo, onde que elas estão. Posso trabalhar aqui trazendo todas as sombras para o preto, ou né, subexpondo, né, essas sombras, ou superexpondo essas sombras. Eu gosto de deixar um pouco de sombra, não deixar muito superexposta às sombras, porque também faz parte, né, do equilíbrio de luz e sombra, né, a fotografia. Branco, eu trago um realce para onde tem branco, ou eu tiro o realce de onde tem branco, quando eu vou para a esquerda, e quando eu vou para a direita, eu coloco realce nos brancos. Eu não gosto de trabalhar com nada nem muito branco, nem muito preto. Sempre que possível, eu equilibro as duas cores, né? O branco e o preto. Lembrando que branco numa foto e preto numa foto, preto, 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 esse preto aqui que eu não consigo trazer para a superexposição da foto, por exemplo, aqui, nesse cantinho aqui, atrás do espelho, ó, é falta de informação, tá tudo preto, tá vendo? Onde tem preto eu não consigo iluminar de jeito nenhum, então uma foto estourada, uma foto escura demais, eu não tenho nem como salvar na edição, então por isso que a gente tem que equilibrar, né, essa questão das luzes na nossa fotografia. E aqui, onde tem preto, eu vou trazer, e o que que é isso? Ele vai trazer esse ruído também, ó, porque ele tá pegando os pixels e aonde tem sombra, ele puxa, coloca mais branco, né? Onde tem o branco, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu super exponho o branco, aí o branco fica, né, bem estourado. Então, ele vai trazendo esses pixels a mais aí para fazer essa compensação das informações, e isso a foto também vai ficando, né, com mais ruído. Aí aqui, beleza, né? Eu posso trabalhar tanto assim com esses botões, como eu posso trabalhar em curvas. Na curva do vermelho, na curva do verde. Aqui eu já vou trabalhando algumas cores, né? Por exemplo, o branco aqui, né? Se eu clico no branco, eu vou trabalhar a exposição nessa curva. Aí eu posso brincar, posso viajar aqui, fazer várias coisas, né? Com essa brincadeira aqui de curvas. Eu consigo fazer isso nos botões? Sim, consegue. Mas aqui você talvez se divirta um pouco mais. Eu não quero isso. Opa, cadê? Então, eu venho aqui e desfaço, né, essa aplicação. Deixa eu terminar de carregar ali. Sair da imagem, ele não salvou a pré-definição, mas é só eu voltar aqui a curva,
Que ele volta mais ou menos para onde estava. Aí aqui ele fala, né? Esse ponto aqui são de luzes altas e luzes baixas. E aí você vai trabalhando o cinza nisso também. Bom, isso aqui já acho um pouco mais avançado, né? Acho que a gente não precisa entrar nisso. E vamos para as cores. Aqui é uma coisa, acho que eu acho muito legal de trabalhar. Por exemplo, vou mostrar uma outra foto aqui para vocês. A gente recebeu uma foto que sou eu e o Léo trabalhando, né? E a gente tem poucas fotos trabalhando. Então, ai, cadê? Ixi, não vou achar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar nessa foto mesmo. Não, ela tá aqui, ó. Aqui. E aí, a foto antes e a foto depois. Essa foto tinha vários probleminhas e não combinava com a nossa paleta de cores. Então, eu trabalhei aqui as cores dessa foto, tirando tudo que é azul da foto, porque não combinava com a nossa paleta de cores. Tirei o lilás, tirei o rosa, tirei o ciano, tirei o verde e deixei só um pouco de amarelo, mas deixei principalmente laranja e laranja. E aí, o que eu deixei? Só na foto. Tirei o magenta, eu alterei aqui a matiz, né? O lilás também, alterei a matiz. E aí ficou mais de acordo com o que a gente trabalha. Voltar lá para nossa foto que a gente começou. Aquela lá ficou bem diferente, né? E aí eu tirei as cores aqui com esse recurso de cor em mistura. Aí eu consigo trabalhar cada cor separada. Eu posso trabalhar uma tonalidade diferente para o rosa, para o vermelho. Vou puxar mais aqui para o amarelo. Posso trabalhar uma tonalidade diferente do laranja. Vou deixar mais para o vermelho. Uma tonalidade diferente do amarelo. Vou deixar mais pro laranja. E aí, por diante. Vou deixar o verde aqui e aumentar a saturação. E aumentar um pouco a luz. O ciano. Geralmente ele fica nas altas luzes do branco. Então é legal tirar, porque às vezes, ó, por exemplo, eu tô trabalhando aqui a paleta amarelo, marrom e verde. Eu não quero azul. Acho que azul não vai combinar muito com o que eu tô buscando. Então, eu tiro a saturação do azul. E aumento a luminância. Para o ciano, a mesma coisa. Para o lilás, é a mesma coisa. Porque é a paleta de cores que eu tô trabalhando aqui, certo? Concluído, posso também trabalhar a temperatura da imagem, depois de selecionar os tons que eu queria, né? Se eu exagero, ó, temperatura. Eu tirei todo o azul, lembra? Aí, se eu jogo lá pro azul a temperatura, fica cinza a minha imagem, porque eu trabalhei lá cada cor, né, separado, e tirei todo o azul nessa mistura aqui, ó. Aí, se eu volto com a saturação do azul e vou em temperatura, aí eu tenho azul. Ficou até legal, ó. Esse contraste do azul com o laranja. Acho que eu quero um pouco disso. Aumento um pouco a saturação. E é legal também a gente observar como isso também reflete no tom de pele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente para não alterar esse tom de pele da pessoa, né? Porque senão fica surreal.
a pessoa que é negra ficar branca ou que é branca, né? Ficar negra fica um pouco estranho, né? Fica um pouco fora da realidade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e às vezes isso passa até por uma questão ética, né? A questão de racismo, por exemplo, que é muito discutida na fotografia por conta desses tons de pele, né? Aí aqui eu posso aumentar a vibração das cores, que ela vai parecer um pouco com a saturação, tá? Mas ela é como se fosse uma saturação menos forte. Então, vou deixar um pouco assim de vibração. E aqui tem alguns efeitos, ó. Eu posso trazer essa claridade aqui, é uma espécie de... Ela vai engrossar as linhas, né? Como se ela desse mais textura para a imagem, ó. Se eu coloco no máximo aqui, eu até gosto desse efeito, mas eu gosto desse efeito aplicando um pouco menos ainda de contraste. Porque senão o preto lá fica muito preto, né? As linhas pretas. Então, tem aqui também efeito de desembaçar, que ele vai trazer esse foco mais doce, digamos assim, para a imagem, que fica mais nítido ainda. Como eu joguei bastante a claridade, eu vou diminuir um pouco aqui. Consigo aumentar o granulado, ou seja, lembra daquele ruído lá? Pode ser uma escolha estética, né? Também, então consigo aumentar, diminuir esse granulado aqui. Questão de gosto mesmo, estilo de cada um. Eu não quero muito granulado, não. Inclusive, posso até reduzir esse granulado, ó. Tem que ter cuidado para não ficar parecendo... para não ficar assim, ó. Tipo desenho, tá vendo? Tipo pintura, né? Se você aumenta muito, fica parecendo uma pintura. Pode ser uma escolha também, mas não é isso que eu quero, particularmente, né? Então, vou tirar, deixar só um pouco a redução do ruído, mas ainda manter as minhas linhas bem visíveis aqui, sem pastelar a imagem, né? Ó, aqui quando a gente dá o zoom, a gente consegue ver, ó. Lembra que eu puxei o azul de volta? Aí a gente consegue ver. Aqui, ó, bem presente aqui o azul. Lembra que eu falei que ele fica mais presente ainda nas luzes altas? Quando não é o azul, é o magenta. A gente vai ver isso na foto de palco. E aqui tem outros detalhes também que eu acho um pouco mais avançado. Eu já estou satisfeita com a minha foto. O que vocês acharam? Antes e depois. Antes e depois. Aí, beleza, terminei essa foto. Venho aqui nesses 3 pontinhos aqui de compartilhar. Salvar no dispositivo. Ele vai fazer um salvamento automático, né? Numa pasta já do aplicativo dentro daquelas pastas lá no gerenciador de arquivos. A gente vai já voltar lá para poder fazer essa outra parte de organização para o envio, tá? Demorando um pouquinho. Pronto. Exportação concluída, ok. Aí, o que eu posso fazer também? Se eu tivesse outras fotos nesse mesmo ambiente, que eu não sei se é o caso, eu posso copiar as configurações. Aí, lembra que eu falei para vocês que aí eu seleciono tudo, copiar. Que eu posso criar o meu próprio filtro. Aqui tem outra foto nesse mesmo ambiente. Aí eu venho aqui nesses 3 pontinhos aqui da direita, né? Os últimos 3 pontinhos, colar configurações, e eu aplico o mesmo trabalho que eu fiz lá aqui. Funcionou?
É um estilo de foto, né? Mas o que que eu achei? Ficou muito super exposto, né? Tem muitas... o branco tá muito estourado. Aí eu posso vir aqui e fazer um pequeno ajuste, né? Diminuir, por exemplo, a exposição. Aí eu tenho uma vela mais nítida. Eu posso tirar, né? Por exemplo, os realces, né? Aí eu consigo puxar de novo para o vaso ficar mais equilibrado, aumentando a exposição. E eu vou ajustando até equilibrar as sombras e as luzes da minha fotografia. Afinal de contas, é sobre isso. Aí eu venho aqui, compartilhar, salvar no dispositivo. Ele vai exportar essa foto, ou seja, vai copiar essa foto editada para uma pasta dentro do meu dispositivo. Ele já faz uma exportação automática também no formato JPEG, né? Por exemplo, essa foto eu fotografei em RAW, que é um arquivo bruto que ele carrega mais informações, mais pixels, né? A foto fica bem grandona. Se eu não me engano, fica 6.000 por 5.000 pixels, né? Enquanto o JPEG, se eu não me engano, ele vai até 1920, 1080. Não, ele é o mesmo tamanho, na verdade, só que ele dá mais informações em relação à cor, às luzes, né? E você consegue trabalhar bem a edição. O que que vai se assemelhar o RAW na fotografia de celular? O HDR, tá? Que eu falei para vocês, aplicarem nas fotografias de vocês. Então, beleza, editamos as fotos, exportamos, e aí eu falei para vocês que elas viriam aqui para o gerenciador de arquivos, né? Nas pastas aqui, ó, já tem uma pasta que é do Lightroom. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. Aqui, ó, Adobe Lightroom. E aí eu tenho as fotos que eu editei lá e que eu exportei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas fotos. Não, primeiro eu vou criar uma nova pasta aqui dentro da atividade. Criar pasta. Fotos editadas. Atividade os fundamentos básicos da fotografia. Venho aqui, criei a pasta, certo? Volto lá na pasta do Lightroom. Escrevo o nome do aplicativo, né, na busca. Seleciono as fotos. Copiar. Divisão interna. Atividade. Fotos editadas. Colar. Beleza. Aí aqui, sim, é uma parte obrigatória, né? Vocês renomearem esse arquivo para enviar. Por exemplo, por que eu estou colocando como obrigatório? Porque quando você for mandar para um cliente, né, ou para uma pessoa que você fotografou, né, fez as suas fotos profissionais, é legal você identificar, né? Então, por exemplo, eu vou chamar essa aqui de série. Não, eu coloquei o nome lá, né? Magia Negra. Segundo Festival Magia Negra. Aí coloco a data, né? 14/10/2022. E o nome da pessoa que fotografou. No meu caso, eu. Foto 1. Coloco uma sequência numérica. Ok. Volto lá. Venho aqui. Posso até fazer assim, ó, para ganhar tempo. Venho em renomear. Seleciono tudo. Copiar. Volto lá. Venho na próxima foto, renomear, apago, colo e troco 1 por 2. Foto 2. E aí, beleza. Isso aqui já é uma forma de você inserir os metadados
de uma forma simples, né? Uma forma básica, que é você dizer o que é a foto, a data que ela foi tirada e quem fotografou e uma sequência numérica, né? Para essa série fotográfica. Eu posso também incluir o local, né? Que essa fotografia foi tirada. No Lightroom do computador, eu consigo adicionar esses metadados já como se fosse o raio-x da fotografia, né? Então, em qualquer lugar que ela seja copiada ou colada, eu consigo saber, né? Ter as informações dessa foto. Aqui no do celular eu não consigo fazer adicionar esses metadados. Não que eu saiba. Deixa eu ver. Aqui, ó, consigo. Então, vamos lá. Você seleciona a foto, vem aqui em 3 pontinhos na direita, editar informações. Aí eu venho aqui e coloco o título da foto, segundo Festival Magia Negra, a data 14/10/22. Posso colocar também, como aqui não me dá mais opções, eu vou colocar então aqui em cima o meu nome. Não, vou colocar o lugar, Samambaia, o meu nome, Alice Lira. Posso colocar na legenda o nome completo, né? Festival Magia, segundo Festival Magia Negra. Por quê, gente? Porque isso aqui tudo vira palavra-chave, tá? Então, se tem nos seus, é como se fossem o 001, né? Da leitura digital, da interpretação digital, tudo isso aqui vira palavra-chave numa busca digital. Então, se eu publiquei minha foto online e ela tá com esses nomes aqui, quem pesquisar magia negra, samambaia, Alice Lira, tudo isso aqui é o que tem de informação na minha foto, né? Então, quanto mais informação você conseguir colocar descrevendo aquela foto, mais interessante ainda. Então, aqui na legenda eu posso colocar, tipo, mãos, negritude, movimento negro, né? Tudo que está relacionado a esse tema também, né? Então, isso vai facilitar as buscas, né? Aí tem aqui direitos autorais, eu coloco Alice Lira, coloco que essa foto 5 estrelas, essa parte aqui da bandeirinha eu não sei o que que é, mas eu vou colocar, não vou habilitar, né? Não sei o que que é. E aí, beleza, aplicar, né? Eu posso fazer isso com mais de uma, tá? Eu já fazer em todas as minhas fotos. E aí a gente estava aqui. Então, quando eu editei as informações, aí eu exporto essa fotografia, faço todo esse processo aqui de copiar para pasta, tal. Aí, na hora de mandar os arquivos, como é que a gente vai fazer? Aqui no gerenciador de arquivos, estou aqui, né, nas minhas pastas, tenho aqui a atividade, eu consigo já copiar direto para o Drive, vocês viram? Copiar. Aí ele me dá aqui, ó, Google Drive. Ah, mas eu não tenho Google Drive. Não está configurado. Né? Como que eu faço? Vocês abrem direto no Google Drive, aqui, no caso, quem tem Google Drive, né? Vem aqui, ou então, melhor, vai naquele link que eu mandei lá no nosso grupo. Aqui, ó. Criei uma pasta no Drive para subirem as atividades. Vem aqui, Drive. Cria uma pastinha sua. Então, vamos lá. Eu já criei a minha, né? Aí clica em criar.
Aí você clica na pasta, fazer upload, ele vai te mandar para as pastas. Aqui, quando você clica em imagens, já vai te mandar lá para aquelas pastas do seu gerenciador de arquivos. Aqui, ó, atividade. Cadê a pasta das fotos editadas? Se não tiver aqui, o meu não... Ah, tá aqui, ó, fotos editadas. Aqui. Aí eu escolho, selecionar, subo minhas fotos para cá. É que bonitinho, fica tudo organizadinho, com nome, né? Você coloca, né, onde que foi tirado, sobre o que é essa foto, né? Pode colocar quantas informações você quiser no título também. Se você quiser se assegurar, né, que isso vai ser compartilhado, né, com essas informações. Deixa eu ver aqui, o Caio pediu, por exemplo, para colocar marca d'água, né? Deixa eu ver aqui se tem como a gente adicionar marca d'água. Se eu não me engano, tem. Ah, não tá aparecendo essa opção de marca d'água. Mas no do computador tem como adicionar. Se vocês não conseguirem, tem o Canva também, né? Que é um bom aplicativo de edição de foto, que dá também para adicionar texto, né, nas fotografias. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho para mostrar para vocês. Esse é o Canva. Ele dá para você tanto... Também dá para editar fotos nele, né? Essa questão de exposição, de contraste, mas é mais para criar coisas a partir das fotos, né? Um card e tal, de repente uma coisa mais assim, algo que já vem pronto, né? Ó, story do Instagram, por exemplo, um formato aqui, né? Não, o tutorial não é esse, mas já fica a dica aqui para vocês baixarem o Canva, e aqui tem como adicionar texto na imagem, né? E aí vocês conseguem colocar a marca d'água através dele. Tem também tutoriais na internet, né, que ensinam como fazer isso. Então, beleza, gente, ó. Tirou a foto, editou a foto, publicou a foto, né? Enviou aí a foto para a galera, já com todas as informações certinhas, os metadados inseridos, direitos autorais reservados. E aí a gente pode ir brincando com isso, né? Assim, no sentido de, pô, eu adicionei aqui, né, os meus metadados, coloquei as informações. Posso, por exemplo, dentro dessa minha pasta também, adicionar a sinopse, né, com a ficha técnica, que foi uma parte da atividade que a gente realizou, né, que eu mandei o link do doc. Então, vocês podem, né, fazer uma descrição da foto, né, com a ficha técnica, e aí colocando todas as informações. Quem foi que fez, por exemplo, se for um ensaio, né, quem fez a direção desse ensaio, né, quem é essa personagem, tem algum objeto, alguma marca, alguma empresa, quem fez a direção de arte, né, essa parte da produção, quem providenciou tudo, quem cuidou da fotografia de fato, né? Então, tudo isso a gente pode colocar quem participou dessa produção, tanto quem está na frente da câmera como quem está atrás das câmeras, e salvar isso em algum lugar, né? Ter o contato da pessoa que foi fotografada, todas as informações que vocês puderem armazenar sobre essa fotografia, se não couber dentro dos metadados, crie um arquivo dentro da própria pasta que você salvou e vocês já têm tudo isso. E aí envia para a gente, né, para receber o feedback aí da atividade, como que ficou, né, coisas que podem melhorar, dicas assim, aumenta um pouco a exposição, diminui um pouco o contraste. Claro que eu acho que vai ser muito difícil eu falar isso, porque como a minha ideia é que a gente faça uma experiência, né, artística, não tem certo ou errado. Vocês vão simplesmente mandar para eu passar um feedback
né, sobre isso, se ficou nítida, né, a ideia, se ficou nítida a proposta, né, em relação à imagem e aquilo que você planejou. Porque vocês vão enviar para mim a fotografia e aquele arquivo preenchido, né, para a gente ver como que foi o planejamento e como que foi o resultado, né, e a gente conversar sobre isso. E o resultado nem sempre precisa ser algo que deu super certo, né? Como a gente conversou, pode ser algo que deu errado também, tá? Então, assim, às vezes você planejou uma coisa e aí depois você viu que o resultado foi outro, ótimo também, né? Como eu falei para vocês lá no grupo, a Agnes Varda que falava isso, né? Uma cineasta super, assim, uma das melhores, assim, né, do mundo, eu ousaria dizer. Cineasta francesa, ela fala, né, uma parte que a gente, durante a produção de uma imagem, uma parte a gente fica conceitualizando e organizando o mundo, né? Então eu vou pensar que horas que eu vou fotografar, como que vai estar o clima, como que vai estar o tempo, como que vai estar, consequentemente, né, a luz na minha cena, naquele dia, naquele horário, em que lugar que eu vou posicionar a câmera, em que lugar que eu vou posicionar a pessoa, tudo isso eu já faço meio que naturalmente, né, antes de clicar a foto, né? Então, eu fico conceitualizando, imaginando, né, criando possibilidades, tudo na minha cabeça. E aí, quando eu vou para a parte da produção, da execução, né, é a parte onde a gente aceita o mundo como ele é. Né? Então, não, beleza, eu já posicionei aqui como eu imaginei a câmera, como eu imaginei a pessoa, né, o sol, a luz, enfim, o clima está como eu imaginei ou não, mas o que que a gente tem para trabalhar? Né? Então, desde o início, a gente veio trabalhando com essa ideia de que vamos usar o que a gente tem. A gente tem o celular? Massa, vamos usar o celular. A gente tem a webcam? Vamos usar a webcam. Mas vamos criar, vamos pensar o que eu consigo comunicar com essa ferramenta, né? Com essa fotografia que esse equipamento me permite. Né? Então, a gente ir também experimentando com o que a gente tem, com a luz que a gente tem, seja a lanterna do celular, seja a luz de eletrodoméstico, seja a luz do sol, seja uma lâmpada ou um LED que você tenha. Enfim, se divertir com isso, aceitando, né, o mundo como ele é, desapegando de todas as estratégias, né, que é legal que você consiga aplicar até determinado ponto, mas depois também se entregar para o que está acontecendo, né, ali. Então, isso vai te ajudar muito também a criar ainda mais naquele processo, porque às vezes a gente fica preso a uma ideia, chega na realidade, não era nada do que a gente imaginou. Mas por que embirrar, né? Como se diz, vou fechar a cara, cancela, não, desliga o celular, não quero mais saber de fotografia. Acho que não é por aí, né? É experimentar com o que a gente tem. É viver essa experiência de fotografar, tendo algo estrategicamente planejado, executado, né? Pô, deu tudo certo ou não, deu tudo errado. Fotografa, clica. E aí a gente vai trabalhando outras coisas a partir disso, uma edição de foto mais artística, né? Ou uma não edição dessa foto e ver, né, como isso repercute, reverbera, como que as pessoas sentem essa fotografia. Mostra para as pessoas, olha, essa aqui foi uma foto que eu tirei e tal, eu queria saber o que você achou e tal, né? Eu fiz uma oficina, olha aqui como é que ficou o meu trabalho, né? E aí, mostrando também, você vai recebendo, né, ali as impressões e também melhorando, né, as suas habilidades, ou melhorando a sua escuta, ou, enfim, sempre olhar para as críticas de uma forma construtiva, positiva, né? É o que eu busco também fazer quando eu estou passando os feedbacks, né, das atividades. Então, não vou escrachar ninguém, não vou destruir com o sonho de ninguém, muito pelo contrário, a gente vai estar construindo esse sonho juntos, né? Por isso que a parte da oficina, né, eu sempre gosto de falar essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que foi até uma coisa que eu iniciei na primeira aula, mas que a gente não aprofundou, que é essa questão da rentabilização das fotos, né? Então, eu gosto de colocar assim para a gente dar um passo além, né? Rentabilizando essa fotografia.
Às vezes eu não vou conseguir vender essa foto, né? Às vezes as pessoas não vão entender o valor que eu dou para essa foto. Independente se seja um valor material ou se seja um valor emocional, afetivo, né? Mas eu posso, por exemplo, colocar essa foto num concurso de fotografia. E esses concursos, às vezes, eles dão só uma menção, né, de honra, de mérito, né, falando, olha, a foto da fulana foi selecionada a melhor foto desse concurso, ou, de repente, um prêmio, né, em dinheiro, um prêmio, uma publicação, um prêmio em algum lugar nesse sentido. Tem várias possibilidades, né, de concursos, de fotografia digital, né? Ou você pode preparar a sua exposição fotográfica com aquilo que você tem para dizer para o mundo, é a sua arte, né? Nem sempre isso vai virar um produto, nem sempre você vai conseguir comercializar, mas é a sua arte, né? Então, sempre dê um passo além nesse lugar de compartilhamento. Como que você pode compartilhar, como que você pode publicar suas fotos, fazer dela uma experiência coletiva, uma experiência artística e, quem sabe, uma experiência rentável, né? Você pode, de repente, numa exposição, colocar suas fotografias e achar que ninguém vai dar nada por elas. E, de repente, alguém quer comprar a sua foto. E, de repente, a sua foto vira um imã, vira um quadro, vira enfim, vira um papel de parede de um banco de imagem, né? Você pode subir suas fotos em bancos de imagem, por exemplo. Se a foto tiver, se você tiver se essa foto que você quer expor, ou que você quer concorrer em um concurso, ou que você quer vender, é sempre bom você ter um termo de autorização de uso de imagem. Esse termo de autorização, ele pode ser uma autorização de uso gratuito, ou uma autorização com um valor oneroso, né? Ou seja, com um custo para a pessoa, o correto ético é sempre passar um recurso para quem foi fotografado e um recurso para quem fotografou. E aí isso vai ser negociado, né? O valor desse licenciamento, né? Para determinada publicação, para determinado concurso, para determinada exposição, é um valor, uma negociação, né? Que vai ficar a critério de quem foi fotografado e da marca, ou da pessoa, ou da empresa que fotografou, né? Então, é importante também a gente saber disso, porque todos temos direitos de imagem, né? Então, em relação à imagem digital, né, existem essas duas pessoas resguardadas, a pessoa que foi fotografada e a pessoa que fotografou. É um direito, né? Não precisa estar em contrato, está em lei, né? Não sei dizer o número dela agora, mas, mas é verdade, é real. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em relação a todas essas questões técnicas, né, exceto essa questão burocrática e ética, a gente pensa assim, Alice, desculpa, eu posso retomar no que você estava falando sobre a questão do direito ao uso de imagem e a questão da rentabilidade da foto? Porque, por exemplo, é muito subjetivo, né? Assim, essa questão de quanto um recebe, quanto o fotógrafo recebe e quanto o modelo recebe. Eu acho que até mesmo se o modelo vai ser recompensado pela foto, uma vez que ele autorizou a imagem dele, não? Essa autorização... Oi? Eu fico pensando sobre isso, porque é sempre essas questões, elas sempre rolam, né? Sempre. Sempre tem uns probleminhas problemáticos relacionados a essas questões. Sempre. Inclusive, os únicos problemas que eu tive com clientes atualmente foram relacionados a direitos de imagem. Então, é uma coisa que eu também fico buscando compreender, né, como que funciona. E te confesso que não entendo 100%, mas o que eu pratico e o que é ético, né? É você, nesse momento de negociação da fotografia, entrar em contato com a pessoa fotografada, né? Mesmo que, por exemplo, você tenha, porque o uso de autorização, o termo de autorização de uso de imagem, muitas vezes ele é voltado para um projeto. Então, não, eu tenho aqui o projeto, por exemplo, o caso das fotos que eu tirei, né? Festival Magia Negra, eu faço um contrato de que o meu serviço vai ser prestado para esse festival, os direitos autorais devem ser reservados, né,
para fotógrafo, para quem fotografou, e que, em caso de comercialização, um novo contrato vai ser feito. Por quê? Quando vem um pedido de comercialização, geralmente é uma publicação em livro didático, né? Um exemplo, o que acontece bastante. A gente quer publicar essa foto no livro tal, né? E aí ele vai ser rodado tantas mil cópias, aí a pessoa te passa os detalhes, né, do que vai acontecer com a sua fotografia, e eles te pedem um orçamento. E aí lá no orçamento você coloca o valor do direito autoral e o valor do direito de imagem. Cada pessoa vai definir esse valor. Então, olha, eu tenho um orçamento, por exemplo, às vezes chega, mas a gente só tem R$ 600. Pô, R$ 600, vamos então dividir, né? Porque R$ 600 eu não acho que é o valor da minha foto, nem acho que é o valor do seu direito de imagem para essa demanda. Mas, já que se a gente topar, o que você acha? Então, é sempre uma negociação, um acordo que você faz direto com a pessoa naquele momento de fazer esse contrato de licenciamento. Então, olha, chegou um pedido aqui, né, de comercialização dessa foto, você está na foto, né, e aí eu queria saber qual é o custo, né, para a gente estar enviando o orçamento. Aí, às vezes, a pessoa, nossa, eu não sei, não tenho ideia. Aí tem alguns valores de tabela, alguns valores que já são praticados no mercado, né, a gente vai em busca desses valores. Aí, valores praticados no mercado, geralmente as pessoas pagam até R$ 300. Geralmente elas não colocam um teto, você manda o valor que você, né, acha justo para o licenciamento dentro de um período e qual que vai ser o objetivo. Né? Então, poxa, para mim que trabalho com educação, com cultura popular, com manifestações culturais, é interessante para mim ter a minha publicação num livro didático, né? Então, eu vou estar sempre ponderando isso. Pô, é interessante, né? Você conhecido nas escolas, vão ser rodadas tantas mil cópias, para o meu trabalho isso é interessante. Agora, não é interessante, amigo, ó, porque para a próxima te indico aqui um fotógrafo, te indico, sabe? Aí você vai encontrando, né, os caminhos, assim, à medida que essas coisas vão chegando também. Mas é a forma como eu tenho praticado e que tem funcionado. Antes, eu colocava no contrato de serviço o valor do licenciamento. E aí as pessoas já ficavam, não, meu Deus, eu não posso, como assim? Não vou ceder de forma gratuita, você quer me usar, sendo que não tem nada a ver, você não quer usar a pessoa, você quer oferecer seu serviço e a fotografia é sua, é seu direito. A fotografia também é dela, é direito dela. E tá tudo bem. E essa negociação acontece nesse momento de quando chega o pedido de comercialização, né? E aí isso também já diminuiu muito o estresse nesse lugar, porque é um direito, eu não preciso colocar no contrato, já que está em lei, né? Eu coloco só para a pessoa estar ciente daquilo, né? Olha, uma lei tal, conforme artigo tal da lei tal, né? Esses nossos direitos são reservados. Quando chegar um pedido de comercialização, eu entro em contato novamente e a gente segue conversando, né? Então é isso, você tem que pensar sempre nessa questão, né? Indo para essa prática mais profissional, ter essa conversa. Por exemplo, eu vou num evento, quando eu quero fotografar qualquer pessoa, eu já mapeio ali e falo, oi, posso tirar uma foto sua? Eu vou chegando no público mesmo, eu falo, oi, posso tirar uma foto sua? Principalmente quem está ali na frente. A pessoa pode, claro, faz aquela pose, não sei o quê. Durante o show, eu tiro várias fotos daquela pessoa curtindo, que antes ela falou que estava tudo bem, né? Eu tirar fotos dela. Então, continua tudo bem. Se não tiver tudo bem, ela também vai me falar, porque eu já fiz essa ponte, já dei essa abertura, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Alice, sou fotógrafa aqui do evento, posso tirar uma foto sua? Aí a pessoa falou que ok, né? Então, isso começa já antes da fotografia ser tirada, por exemplo, nesses casos de evento, né? Esses acordos, assim, mesmo que só de palavra, já é uma questão ética também, né? A imagem da pessoa, ela tem direito de querer ou não. E eu já recebi respostas, não quero não, obrigada. Pode ser depois? E aí nunca chegava depois, né? Mas tudo bem também, porque é isso, às vezes a pessoa quer, às vezes ela não quer. Aí, às vezes, ela não quer ser vista com determinada pessoa naquele evento também. Então, tudo isso é uma questão ética que a gente tem que ir trabalhando, principalmente nessa parte de comunicação direta ali com quem está sendo fotografado durante
né, aquele processo todo de fotografar, da produção, né, digamos assim, de quando você está com a câmera na mão registrando aquele momento, né? Tá desligado seu microfone. Não, eu estou aqui comentando que ainda tem as viagens, né? Que a pessoa acha que vai ficar milionária com uma publicação. Não tem uma, não rola umas coisas. Não, mas quanto vai ser a tiragem desses livros, né? São muitos livros. E quanto tiragem? Não. Aí a pessoa quer botar um preço lá no completamente sem noção, né? É muito complicado. Essa questão de valores, de preços, né, sempre é uma complicação. Mas tem algumas organizações, algumas tabelas que nos ajudam. Por exemplo, eu posso falar como eu sou eu sou mais do cinema, assim, do audiovisual, né? Mas tem, por exemplo, do audiovisual, tem o Sindicine, que é o Sindicato de Cineastas, por exemplo. Aí, para fotografia, tem a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma tabela, a famosa tabela FGV, que tem vários serviços, várias coisas lá. E está atualizada, inclusive, para 2021. Tem a tabela da Secretaria de Cultura aqui do DF também, que também traz alguns valores, assim, principalmente em relação a serviços, né? E aí vocês pesquisam também, né, tabelas de licenciamento de fotografia, quanto custa uma fotografia. Nunca vai ter um valor fechado, não é uma receita de bolo, né? Como eu falei, é técnica, é arte, é um momento histórico, ainda tem esse valor de memória, né? Então, às vezes, vai ter uma foto que só aquela pessoa tem daquele determinado momento. Por exemplo, a ONU fez um edital recentemente para licenciar fotografias da Amazônia. Abriu esse edital. Você é fotógrafo, tem fotografias da Amazônia, nos envia essa fotografia e a gente vai comprar as fotografias por tanto. Cada fotografia por tanto. O licenciamento. E aí tinha algumas regras de licenciamento, algumas eu discordei. Por isso que eu nem animei muito de participar, porque você era como se fosse um licenciamento vitalício, né? Então você entregava os direitos autorais para a ONU. Pô, legal, eu tenho uma foto, eu quero ser reconhecida. Nossa, toma, ONU, é sua, mas coloque meus nomes, né, nos créditos. Então, tudo depende do seu objetivo também, né? De onde você quer chegar. Pode falar, Caio. Eu acho que a dica mais importante sobre direitos autorais é essa, é a especificação do que você faz na hora de ceder os direitos, né? Então, se você está cedendo os direitos para a publicação do livro tal, para o número X de tiragens, você está autorizando especificadamente para isso. Nunca, ou, né? Aí você pode pensar melhor ou avaliar ou cobrar um valor mais alto quando você tem que ceder todos os direitos para qualquer uso e para qualquer fim. Aí eu acho que a gente tem que pensar bem quanto vale essa foto, né? Mas quando você tem um projeto de um livro, por exemplo, né? Se você colocar um volume muito alto, você inabilita o projeto, né? Que tá fora do orçamento, né? Você automaticamente exclui a sua foto. Se você não aceitar ali os R$ 600, mas aí você tem que especificar lá no direito que você está cedendo os direitos para uma publicação X de uma editora tal, com o número X, né? Um exemplo, 1.000 cópias da edição número 1 do livro tal. Eu acho que, né? E aí, para todos os processos, né? Você vende a sua foto para uma galeria, né? E aí você tem que especificar lá que você está vendendo os direitos da sua foto ou totalmente para a galeria, ou você pode fazer um contrato de pós-venda, né? A partir do momento que a galeria vender a sua foto, você tem direito aí ao valor que ela pagou, mais 30% em cima do valor futuro de vendas. Então, tudo é uma questão também financeira e uma questão também administrativa, né? Dentro da fotografia, dentro da imagem, dentro do audiovisual, e isso aí se aplica para todas essas variações. Isso mesmo. Aí ficar bem ligado, por exemplo, alguns canais de TV que às vezes quando vão para a rua, né, fazer vídeos, fazer fotos, já tá com
o termo de autorização de imagem debaixo do braço, ou a gente fez uma imagem eu fiz uma imagem sua para aparecer na emissora tal, assina aqui esse documento aqui, e tá lá você cedendo todos os seus direitos, né, de forma gratuita. Então, e aí ela pode comercializar sem te passar nenhum valor, né? Então é importante, assim, claro que, mais uma vez, vai depender do seu objetivo. Não, mas eu quero isso, não me importa, eu quero aparecer lá e vai ser o meu nome que vai ser lembrado e vai ser a minha imagem que vai ser lembrada, então eu quero isso, né? Então, beleza, você vai ler direito, aquela velha dica, né? Ler as linhas pequenas, as letras pequenas, né? Para estar mesmo assim, não ter nenhum transtorno depois, né? Acho que é isso. Mais alguma dúvida em relação a isso? Oi, Tânia, você chegou por agora. Essa aula vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar, tá bom? Pra você conseguir acompanhar tudinho. Então, vou voltar aqui para a gente ir encaminhando, gente. Bom, como eu ia falando, exceto para essa parte, né, burocrática de direitos, né, que é uma regra que a gente não vai quebrar, a gente se compromete aqui, né, eticamente com esse nosso serviço, com esse nosso trabalho, né, de reconhecer esse direito de imagem e direito autoral também. Mas em relação à técnica, em relação à arte, em relação à imagem que nós estamos criando, eu acho que esses conceitos técnicos, né, essas regras técnicas, a gente conhece para aos poucos ir rompendo com elas, né? Então, aquela velha frase também, conhece as regras para quebrá-las, né? Para rompê-las, para transformá-las, né? Então, não, eu quero mudar aqui esse ângulo, eu quero mudar esse enquadramento, eu quero mudar essa luz, eu quero fazer algo completamente fora da caixinha, ou não, eu quero seguir tudo direitinho para ir aos poucos quebrando, só vai, sabe? Só experimenta, só continua nessa busca, né? Sempre estudando, pesquisando, lendo, ouvindo, registrando, né? Registrando em palavras, registrando em fotos, registrando em vídeos, né? Mas registrando o processo e organizando isso, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, essa parte do armazenamento, né? É muito importante, porque isso vai gerando informações sobre aquele arquivo digital. Então, é uma forma também da gente construir, né, a nossa própria memória, né? Então, ninguém vive o que você vive, ninguém faz o que você faz, ninguém vê como você vê, sente como você sente, né? É como a Adley Queiroz fala, um cineasta de Ceilândia, né, do Distrito Federal, da nossa memória fabulamos a nós mesmos, né? Mesmos, aí, trazendo aí para todos os gêneros, mas é isso que ele quer dizer, né? Da nossa memória a gente vai construindo a nós mesmos, né? Nossa história, nossa ancestralidade, nossa, enfim, quem somos, né? A gente pode construir isso a partir de uma memória, a gente vai construindo isso a partir de uma memória, né? Mesmo que a gente não esteja consciente. Então, sei lá, às vezes o Google, por exemplo, faz uma montagem aqui de fotos que eu tirei em 2020 e me faz chorar, sabe? Que eu falo, nossa, olha só isso, quanto tempo, que saudade, né? Então, isso nos leva para um lugar também afetivo, nos leva para um lugar de construção do que somos, né? Porque nós somos o que nós lembramos, né? As nossas células muitas vezes lembram, a nossa consciência não lembra, mas essa memória ela pode ser muito bem ativada com a fotografia, né? Com a fotografia tanto no vídeo como na foto estática, né? E é como o Spike Lee também diz, a gente não pode só ficar sentado e deixando que as outras pessoas definam a nossa existência, né? Porque às vezes a gente fica muito pautado nas imagens, né, de outras pessoas querendo alcançar, né, determinada imagem que não tem a ver com a nossa realidade, né? Aquela velha história também, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes só você não tirou uma foto virado para a luz, sabe? Às vezes você só não saturou direito a sua grama, né? Mas, enfim, a gente está construindo
a nossa existência também a partir do que a gente cria, né? A partir de como a gente vê o mundo, a partir de como a gente registra o mundo. Então, eu percebo as falas, né, desses dois cineastas muito nesse lugar, assim, né, de, pô, vamos pegar e vamos fazer, vamos colocar a mão na massa, vamos, né, fazer, e é por nós, né, não é por ninguém, é pelo que eu acredito de mim nesse mundo, por como eu me sinto, em respeito a mim, né, para eternizar a minha existência, né, dentro de uma memória registrada, seja, como eu falei, né, sejam em palavras, sejam em fotos, em vídeos, em músicas, né, enfim, para a gente estar deixando, assim, né, um pedacinho da nossa essência naquilo que a gente faz também, né, e aqui a gente falou, então, de fotografia, então vamos tentar aplicar isso, né, pensar, a fotografia é uma memória, dessa fotografia eu vou lembrar o que no futuro, né? O que eu quero passar com essa fotografia, né? Que experiência de existência eu quero gerar com isso, né? Então, que a gente não desista. E aí, galera, colocar em prática, né? Quero muito agradecer aí por somar nesse projeto tão especial, tão único, tão maravilhoso, que eu me sinto muito feliz e muito honrada de compor, né, essa equipe no time de facilitadores. Ficou alguma dúvida, pessoal? Na verdade, não é uma dúvida, mas eu queria só fazer um comentário, né? Ver você fechando a sua apresentação com uma frase do Adilei Queiroz me deixa muito feliz, porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que celebrar os nossos heróis, heroínas, pessoas que a gente admira o trabalho e tudo mais, em vida. E normalmente a gente tem o péssimo hábito de fazer isso quando as pessoas já não estão mais conosco, né? Já foram para Orum. Eu acho que é muito legal fortalecer, né? Trazendo uma frase dele. Você traz o Spike Lee, mas também traz um cara que está aqui entre a gente, né? Que é do nosso conhecimento, que é uma pessoa que a gente consegue ver, né? Então, é isso, né? Dentro da perspectiva que você falou, que a gente está fazendo também história. O tempo inteiro a gente está fazendo história, né? Com as nossas percepções de mundo, né? As nossas formas de perceber o mundo, enfim. É isso. Só essa observação. Obrigado, tá, querida? Obrigada, Renata. Obrigada pela sua participação. É isso aí. Então, galera, não deixe de enviar aí a atividade, né, para gente deixar a nossa marca registrada aí no mundo, nossa vivência, essa nossa experiência juntos, né? Eu acho que não tem forma melhor do que a gente celebrar do que compartilhando o que foi gerado a partir desse encontro, né? Então, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, quis tirar uma foto assim, nossa, me trouxe reflexões, né, de um lugar que ainda não tinha feito, tirei uma foto assim, né? Ou pegar um celular e tratar como uma câmera e fazer essa experiência me levou para esse lugar assim, e olha só, né? Então vamos compartilhar mesmo o que tiver acontecido durante o teste, né? A gente tem uma aula de encerramento ainda, e tem o nosso sarau. Então a gente vai poder se encontrar aí todo mundo junto, tanto virtualmente como presencialmente, e compartilhar também as nossas criações aí num lugar sempre de celebração e de crescimento, né? Porque a gente está aqui para aprender, ninguém vai tacar pedra em ninguém, nem deixar ninguém, né, triste de coração partido, muito pelo contrário, nosso objetivo é se fortalecer. Então, com certeza, vamos exaltar aí os pontos positivos, né? E aí também conversar, né, sobre o que não foi tão positivo e trazer, né, a nossa experiência mesmo, sem medo de ser feliz, sem julgamento, sem, né, aquele lugar de bom e ruim, mas, poxa, minha experiência foi assim, né, e aí a gente ir trocando e continuando aí nessa missão, né. Obrigadão, gente. A Júlia colocou aqui no chat a lista de presença, acho que a gente também compartilha lá no grupo, né? E é isso, só agradecer. Obrigada, Julie. Obrigada, Caio, Tânia, Renata. Muito feliz de ter esse encontro aqui hoje com vocês.
Muito obrigado pela aula, foi muito bom. Tamo aí. Tamo junto, Caio. Acho que é isso. Claro. Estamos esperando. Renata tá com a mão levantada ali. Acho que é porque ela não abaixou na hora que ela falou. Foi, eu não abaixei. Desculpa. Vou preencher Tranquilo. aqui a lista de presença. Beleza.